Olá! Você sabia que a ciência do século XXI é a genética? Você não duvida disso, né? Então vem comigo que depois da vinheta nós vamos falar sobre esse assunto super interessante. É isso aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super mega aula de biologia. Hoje nós vamos fazer uma aula muito importante sobre os conceitos básicos em genética. Ou seja, sem esses conceitos é muito difícil aprender essa disciplina. Então, vamos reter esses conceitos para que a gente não tenha dificuldades na hora da resolução dos exercícios. É isso aí, gente. Então, nós vamos começar rapidamente, sem enrolação, falar dos conceitos básicos da genética. E eu quero lembrar você uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Esse canal é feito para você. Ok? Vamos lá então, galera! O que é um gene? Um gene é uma unidade de informação genética. Como assim? Olha, é como se você escrevesse quimicamente uma informação representando, por exemplo, a cor do cabelo, a forma do cabelo, a cor do olho, como vai ser o seu corpo, as suas proteínas, como que ele vai funcionar. Todas essas informações, cada uma delas, nós chamamos de gene. Então o gene, ele é uma informação genética. Mas do que um gene é formado? Olha, nós vamos recapitular então a genética molecular lá no primeiro ano. Lembra, gente, o seguinte, que o DNA é o material genético de todos os seres vivos do planeta, né? Com poucas exceções de vírus aí que tem só RNA. E o DNA, ele é formado por um grupo de substâncias químicas chamadas nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é uma substância química formada por fosfato, representado por esse círculo, pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que no caso do DNA é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas são de 4 tipos: adenina, timina, citosina e guanina. Olha, aqui nós temos um outro esquema mostrando aqui o fosfato, que é o PO4, a pentose, que é a desoxirribose, e aqui as nossas bases nitrogenadas. Guanina se ligando à citosina, adenina se ligando à timina. Lembra-se, quem liga a guanina à citosina são pontes de hidrogênio. É uma força intermolecular. As pontes de hidrogênio entre guanina e citosina são 3. Já entre adenina e timina são 2 pontes de hidrogênio. E esse número está aqui, 5 linha para 3 linha, indicando que esse é o sentido da cópia, quando o DNA for copiar essa fita. Então, nós temos que entender o seguinte, pessoal, que um gene é uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Por exemplo, C, T, G. Cada 3 bases codificam uma informação. E as bases complementares, elas seriam o quê? Elas seriam a informação complementar daquele gene, que nós vamos chamar de alelo. Tá legal? Um gene e seu alelo. Mas espera aí, não são 4 bases? Aí eu só estou vendo 3. Gente, é porque o gene, ele é uma reunião de 3 bases. É uma tríade, um triplet. Tá? Então, você, a cada 3 bases, numa sequência de centenas de milhares de bases, cada 3 bases corresponde a uma informação. Mas nós temos 4. Nós poderíamos fazer uma combinação de 4, 3 a 3. Nós teríamos aí uma possibilidade de 64 possibilidades diferentes de formação dos genes. Tá certo? Então, veja,
Para a gente entender a teoria de Mendel, é muito importante que a gente entenda que, na hora da reprodução, o pai e a mãe têm o seu material genético misturado para aumentar a variedade desses genes e assim aumentar a variabilidade da espécie. Tá certo? Agora, a gente tem que entender o seguinte: como que isso passa de pai para filho? Olha, a gente não pode esquecer, gente, que o DNA, o material genético da nossa célula, aquele gigantesco livro de receita, ele está no núcleo da célula. Né? Eu encontro também DNA nos ribossomos e nas mitocôndrias, mas ele está basicamente no núcleo para que a gente possa desenvolver essa teoria de Mendel. Então, aqui nós temos a região onde o gene se encontra no cromossomo, nós chamamos de locus. Locus significa local, lugar. E lembra também que nós temos 46 cromossomos no nosso conjunto de material genético. Ou seja, o cromossomo é formado por DNA. E o DNA forma os genes, que são aquela sequência de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Tá legal? Temos sempre que manter isso em mente. E o lugar onde esse gene se encontra, nós chamamos de locus gênico. Genes alelos e cromossomos homólogos. Genes alelos são genes que formam pares, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, os cromossomos homólogos, que são cromossomos iguais, cromossomos que têm DNA para a mesma característica. O que é uma característica? Seria a cor do olho, o número de dedos, como é que funciona uma proteína. Isso são características. Então, em um cromossomo eu tenho uma parte do DNA, uma fita do DNA, e no outro cromossomo uma outra fita do DNA. Uma vem do pai, no espermatozoide, e a outra vem da mãe, no óvulo. Quando os dois se encontram, eu vou ter duas letras que representam os genes. Essas letras, elas são aleatórias. Então eu posso ter, por exemplo, a letra B, a letra C, a letra D. Tá? A gente utiliza a letra A, B, C para facilitar, mas poderia ser qualquer letra. O que nós não podemos esquecer aqui é o seguinte, que sempre que eu tiver o gene representado por uma determinada letra, em maiúsculo, eu vou dizer que esse gene, ele é dominante. Quando ele estiver em letra minúscula, eu vou dizer que esse gene é recessivo. Ou seja, o gene dominante impede que o gene recessivo se expresse. Então, quem manda é a letra maiúscula. Tudo bem? Ah, mas eu estou vendo aqui A e A, B e B. Eu não poderia colocar A e aqui B? Não, isso eu não poderia fazer nunca. Por quê? Porque é a mesma característica. Eu não posso misturar genes de características diferentes. Tá bom? Então, se eu utilizar A aqui, do outro lado eu posso utilizar tanto o Azão como o Azinho. Mas eu não posso utilizar junto com o A o B. E nem junto com o B o A. Então eu digo que Azão e Azinho são alelos. Um complementa o outro. Bzão e Bzinho são alelos. Um complementam o outro. Lembrando que o DNA tem fita dupla. Vamos em frente. Então, homozigoto. O que é o homozigoto? A palavra homo quer dizer igual. Zigoto, igual. Ou seja, ele possui genes iguais para uma determinada característica. Neste caso aqui, como eu tenho duas letras maiúsculas, eu chamo ele de homozigoto dominante. Se eu tiver aqui duas letras minúsculas, eu chamo ele de homozigoto recessivo. Tá bom? Lembra que o A é para uma característica, o B é para outra característica. Heterozigoto. Agora, no caso do heterozigoto, hétero quer dizer diferente. Eu vou ter
a mesma característica representada por um gene dominante e por um gene recessivo. Então, quando eu tiver letrinhas diferentes, mas não diferentes A, B, C, dentro da mesma característica, ou azão ou azinho. Se eu tiver o azão e o azinho juntos, eu chamo o indivíduo de hétero, diferente, heterozigoto. Quando for igual, homozigoto. Então eu tenho aqui também o Bzão e o Bzinho, que é heterozigoto. E o que seria genótipo? Olha, isso aqui é uma coisa relativamente simples de você entender. Veja que aqui começa com a palavra gen. Era como a gente chamava o gene antigamente. Gen. Genótipo é o tipo de gene. Então, ele está trabalhando com o conjunto de genes envolvidos naquele cruzamento que você está estudando, né? Ou seja, o genótipo é o conjunto de genes e ele é representado por letras do alfabeto. Então, neste caso aqui, eu tenho o gene azão e azinho, ou seja, os alelos azão e azinho, Bzão e Bzão, Czinho e Czinho, Dzão e Dzão. Então, neste exemplo aqui, o genótipo desse indivíduo é azão, azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho e Dzão, Dzão. Tá? Então, o genótipo é sempre representado por letras. E o fenótipo? O que seria o fenótipo? Fenótipo tem a ver com a expressão do gene. Como que o gene se expressou? Ou seja, o que dizia, o que diz aquela informação no gene? Como que ele se expressou? Como é que ele expressou aquela informação? Então, o fenótipo é a aparência. É verde? É azul? É castanho? Tem cabelo crespo? Loiro? Então, o fenótipo é a expressão do gene, mas aqui tem um detalhe. Observa que essa menina que está aqui no meio, ela está usando óculos. Então, quando você olha para ela, você diz, ela é morena de óculos. Esse óculos é a ação do meio ambiente na sua aparência. Então, o fenótipo, ele não é só a expressão do gene, ele também está associado às mudanças provocadas no ambiente. Você tem o cabelo preto e pinta de loiro. Você mudou o seu fenótipo, não o genótipo. O genótipo a gente só muda se ocorrer uma mutação para mudar as letrinhas. Tá bom? Mudou o fenótipo. Então, esses são os conceitos mais importantes que nós temos para iniciar o nosso estudo de genética. Não perca o próximo vídeo sobre as leis de Mendel, onde nós vamos colocar esses conceitos em prática. Tá legal? É isso daí, gente. Eu vou, mas eu volto. Me aguardem. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.